Cito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Darcy. Presente. Vereador Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla, presente. Vereador Carlos. Presente. Vereador Divino. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Oswaldo. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro José. Vereador Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberto a 17ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 5 de abril de 2018, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Darcy José de Souza, às 19h30, na Sala das Sessões, com a presença de 13 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente, ofício da 2ª Promotoria da Comarca de Conselheiro Lafaiete. Ofício do gabinete do senador Antônio Anastasia. Indicações número 58 e 60 de 2018. Requerimentos número 49 e 51. Leituras de pareceres da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos ao projeto de lei número 48 de 2017. 49 é de 2017, 03 de 2018 e 07 de 2018. Da palavra franca fizeram uso o vereador Chico Paulo. Ordem do dia, aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos número 40, 43 e 48 de 2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10 de abril, no horário regimental. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata e segue para as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Protocolar ainda. Correspondência do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros para o município. Correspondência dos Correios comunicando a celebração de acordo de cooperação técnica para operacionalização de agências de Correios comunitárias nas localidades de Almeida, Gagé, Rancho Novo, São Gonçalo e São Vicente. Correspondência da Casa dos Conselhos, comunicando a realização de evento sociocultural que será realizada no dia 14 de julho na Escola Professora Milce Moreira. Denúncia recebida na Ouvidoria do Legislativo acerca do descumprimento de jornada de trabalho por servidor do Centro de Controle de Zoonose. A Comissão de Serviços Públicos para apuração em sigilo no prazo de 90 dias. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 36 de 2018 do vereador Fernando Bandeira, sobre o procedimento adotado para regularização de imóveis no município. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 26 do vereador Darcy José sobre o furto na Escola Napoleão Reis. Indicação número 61 de 2018, necessidade de realizar operação tapa-buracos na pista de caminhada que liga o bairro Areal à região da Barreira, de autoria do vereador Darcy. Indicação número 62 de 2018, necessidade urgente de realizar capina e limpeza de prédio onde funciona a Escola Municipal Pedro Rezende dos Santos, no bairro Satélite. A necessidade se faz devido ao acúmulo de sujeira e mato, trazendo como consequência a proliferação de insetos e animais peçonhentos, de autoria do vereador Darcy. Indicação número 63 de 2018, necessidade urgente de instalação de quebra-molas na rua Tenente Porteira, no bairro Arcádia. Os moradores e frequentadores locais estão reclamando do trânsito de veículos em alta velocidade, havendo risco de atropelamento na via, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Indicação número 67 de 2018, necessidade urgente de capina e limpeza na rua Monte Carlo, no bairro Queluz, de autoria do vereador Darcy. Indicação número 68 de 2018, necessidade de trocar a placa indicativa que está localizada embaixo do viaduto do bairro Areal. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a referida área cresceu muito nos últimos anos e hoje é composta pelos bairros Alvorada, Areal, Santa Rosa e Parque das Acácias, sendo necessária sua substituição, de autoria do vereador Darcy. Requerimento número 55 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado nos termos do artigo 192 e seguintes do regimento interno desta casa, após manifestação do plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja convocado o procurador-geral do município para tratar da necessidade da alteração da Lei Municipal 2.533 de 85, que autoriza a doação de imóveis ao Estado de Minas Gerais, especialmente a respeito da Escola Estadual Antônio Nogueira de Rezende, localizada em Buarque de Macedo, de autoria do vereador Pedro Américo. Entrada do projeto de lei número 12 de 2018, de autoria dos vereadores Alain e Darcy, que institui junto ao município de Conselheiro Lafaiete o envio automático das pessoas cadastradas no CAD único às concessionárias de serviço público para a inclusão na tarifa social. Entrada de projeto 013 de 2018, de autoria do vereador Darcy José, que dispõe sobre a aplicação de multas para os praticantes de trotes contra o SAMU, Serviço de Assistência Médica de Urgência, e da outras providências. Entrada de projeto de lei 014-E de 2018, que regulamenta procedimentos para liberação de certidão de número de imóveis e da outras providências. Relatório de parecer da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural,
ao projeto de resolução 01 de 2018. O projeto de resolução 01 de 2018, que dá denominação ao espaço que funcionará o arquivo da Câmara Municipal, de vereador Jair Teodoro dos Santos, de autoria do vereador Sandro José, vem a esta comissão para emitir parecer sobre sua viabilidade e conveniência, atendendo ao disposto do artigo 89 do Regimento Interno. Fundamentação: o projeto de resolução em questão visa dar denominação ao espaço que funciona o arquivo da Câmara Municipal de vereador Jair Teodoro dos Santos. A presente proposta veio acompanhada de justificativa conforme folhas 3. O projeto atende ao interesse público na medida em que denomina o espaço onde funcionará o arquivo da Câmara Municipal, homenageando o ex-vereador Jair Teodoro dos Santos. Por essa razão, não há óbice para a tramitação do referido projeto. Feitas tais considerações, conclui-se pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do projeto, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. É o nosso parecer dos vereadores Carlos Nem e José Lúcio. Comunicado 29 de 2018, comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alain, Pedro Américo e João Paulo, que o projeto abaixo se encontra relacionado, já se encontra à disposição para parecer da comissão e que o prazo é de 15 dias. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 51 de 2017. Relatório: o excelentíssimo senhor prefeito municipal Mário Marcos Leão Dutra, através da prerrogativa que lhe assiste à lei orgânica deste município, protocolou nesta casa o projeto de lei que altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal 4.510, de 18 de março de 2003, que dispõe sobre o funcionamento das feiras itinerantes no município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências, o qual tomou a forma de projeto de lei número 51 de 2017. Segundo determinação regimental, o projeto de lei foi analisado pela doutora procuradora desta Casa, qual exarou seu parecer as folhas 10 a 12. A Comissão de Legislação e Justiça, Justiça e Redação desta Casa juntou seu parecer às folhas 13 a 14, sendo que manifestou pela constitucionalidade e legalidade, não apresentou emendas ou substitutivos a este projeto de lei. As comissões de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural e de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa da Pessoa do Consumidor, Defesa da Pessoa com Deficiência e Direito do Consumidor. Os autos do projeto de lei estão com prazo para a Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento emitir seu parecer e é o relatório sucinto. Fundamentação: o presente projeto de lei quer aumentar o valor da taxa para feiras itinerantes funcionarem no município. De acordo com a justificativa apresentada pelo Alcaide, os valores atuais se reportam a 2003, não fazendo justiça social e fiscal, visto que os espaços das feiras estão aumentando constantemente. Nos termos do artigo 89 do Regimento Interno, compete à Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos analisar a admissibilidade orçamentária e financeira, que enfatiza a compatibilidade da proposição com as leis orçamentárias, a existência de dotação orçamentária e a disponibilidade de recursos para execução das medidas decorrentes deste projeto. O referido projeto de lei inicialmente não cria quaisquer despesas para o município, sendo que está dentro do poder discricionário da administração municipal aumentar taxas, sendo que não pode o aumento de qualquer tributo ser um confisco, no caso, não vislumbra o confisco no aumento. Portanto, no que tange ao aumento deste tributo, não tem óbice orçamentário e financeiro que impeça a votação do mérito pelo plenário. Conclusão: ante o exposto, do ponto de vista orçamentário e financeiro, não existe qualquer impedimento para que o projeto de lei em análise seja levado ao plenário, dando aos nobres vereadores a oportunidade de votar em mérito deste, de autoria dos vereadores Alain Teixeira e João Paulo. Parecer da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 05 de 2018. O projeto de lei 05 de 2018, que altera a lei
5.687, de 27 de novembro de 2014, que dispõe sobre o ingresso na educação infantil e do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Conselheiro Lafaiete e da outras providências, de autoria do vereador Santos José dos Santos, vem a esta comissão para emissão de parecer sobre sua viabilidade e conveniência, atendendo ao disposto no artigo 89 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei visa alterar a Lei 5.687, de 2014, que dispõe sobre o ingresso na educação infantil e no ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. O projeto atende ao interesse público na medida em que visa equiparar a lei municipal com a lei estadual 20.817, de 2013, para evitar divergência de datas, não se vislumbrando impedimentos de ordem legal ou constitucional. Por esta razão, não há óbice para a tramitação do referido projeto. Feitas tais considerações, conclui-se pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do referido projeto, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. É o nosso parecer, de autoria dos vereadores Chico Paulo, Carlos Nem e José Lúcio. Comunicado número 30 de 2018, comunicamos aos membros da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, os vereadores Alan Teixeira, Oswaldo Barbosa e Carla Sassi, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição para o parecer, que o prazo regimental é de 15 dias. Parecer da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Defesa da Pessoa com Deficiência e Direito do Consumidor ao projeto de lei 02-E de 2018. Relatório. O projeto de lei 02-E de 2018, que altera os artigos da Lei Municipal 4.760 de 2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Conselheiro Lafaiete e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal, vem a esta comissão permanente para emissão de parecer conforme o artigo 89 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta legislativa em análise é de autoria do Executivo Municipal, qual altera a Lei Municipal 4.760 de 2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. O texto foi submetido à análise da Procuradoria do Legislativo, que, em seu parecer, concluiu que está revestido de condições de legalidade e constitucionalidade. Desta feita, estando atestada a legalidade, juridicidade e constitucionalidade, não vislumbramos quaisquer impedimentos de ordem administrativa que impeça a aprovação do referido projeto. Por todo o exposto, e consoante a redação do artigo 117 do Regimento Interno, conclui-se, após a análise da proposição por essa comissão, pela não existência de óbice legal, devendo o mesmo ser discutido e votado em plenário, de autoria dos vereadores Carlos Nem, Divino Pereira e Sandro José. Comunicado número 31 de 2018, comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alan Teixeira de Carvalho, Pedro Américo, João Paulo, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 15 dias, conforme o regimento interno. Encerrado o expediente, presidente. Encerrado o expediente, passaremos a palavra franca. Nelas estão inscritos os seguintes vereadores: Alan Teixeira, Francisco Paulo, José Lúcio Barbosa, Fernando Bandeira e Pedro Américo. Terão 3 minutos para cada vereador proferir a sua fala. Com a palavra, o vereador Alan Teixeira. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, público presente, hoje em especial meu amigo cruzeirense ali, ainda comemorando, né? Nilson. Muitas vezes a gente sobe aqui na tribuna para reclamar
para a gente falar sobre os problemas da nossa cidade. E vejo que os 13 vereadores muitas vezes reclamam, mas também vão ao encontro do prefeito para tentar as soluções. Mas hoje subo nessa tribuna para falar sobre as inaugurações, as melhorias que nosso prefeito Mário Marcos tem feito e toda a sua equipe. Então, vim mesmo parabenizar a prefeitura, todos os servidores envolvidos, que a gente sabe que há 12 anos não se inaugurava nenhum PSF, e hoje, em pouco tempo, inaugurou 2. Parabenizar o empenho do nosso deputado Glaicon Franco, junto ao governo de Minas. Ele trouxe a ambulância aí, a gente sabe que as ambulâncias do município estão muito sucateadas, então, essa ambulância vai ser de grande serventia. E também falar sobre a obra lá na rua Doutor Zebral, a obra de revitalização do Coreto lá na Praça Tiradentes, e comemorar também, junto, a retomada das obras lá na rua Alfredo Elias Mafuz. Então, o prefeito, nós estamos vendo empenho, está dedicando ao município, enquanto estiver assim, vai ter o total apoio deste vereador. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Alain. E agora, com a palavra do Francisco Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia, hoje a gente não pode deixar de falar do atraso desse país aí, que eu aprendi a fazer política não com ódio, porque tudo que você faz com ódio não dá certo. Pode ver que a política dos coxinhas está dando tudo errado aí. Hoje saiu uma matéria, que a Odebrecht, na delação da Odebrecht, aí delatou o filho do Geraldo Alckmin e ele também. Né? Mais 10 milhões de propina da Odebrecht. Então, isso aí, tudo que você faz com ódio, a prisão do Lula está dando errado. Porque eles tentaram, o negócio deles não é o Lula, é as ideias e o projeto. Também está dando errado. Porque o mundo todo está de olho no Brasil hoje. Inclusive, eu vi hoje uma reportagem que o Lula está para ganhar um prêmio Nobel da Paz. Esse ano deve ser para ele, esse prêmio. Foi votado num país da América Latina aí, e esse prêmio vai ser indicado para ele. Então, está dando tudo errado. Né? O Sérgio Moro, que achou que ia fazer essa lambança toda, e achou que ele ia ser presidente em cima disso. Achou errado. Deu errado. Hoje, lá em Curitiba, tinha mais de 8 governadores querendo visitar o Lula e eles não deixaram. Então, está dando a repercussão, está dando tudo errado. Entendeu? Porque a pessoa, quando vai fazer uma obra, ele tem que fazer daquilo que ele entende. Então, ele não entende política, então está dando errado. Ele foi muita sede ao pótico, né? Querendo pôr uma pessoa na cadeia sem prova. Então, isso aí está dando uma repercussão no mundo todo, sem prova. Ele quer prender. Ele passou por cima de mais de 200 e tantos processos, mais de 250 processos, passou por cima na frente, mais de 250 processos, para processar o Lula, para pôr o Lula na cadeia. Agora, o tiro está saindo pela culatra. Está saindo pela culatra por quê? Porque ele mesmo não tem voto. Ele mesmo não tem, o Lula, mesmo na cadeia, está liderando tudo quanto é pesquisa. Toda pesquisa que eles fazem, ele está liderando, e é com mais de 50%. Viu? E eles têm 2, têm 3, o que tem mais tem 8. Né? Então, está aí. Então, o resultado da lambança que eles fizeram, do golpe. O golpe nunca deu certo no país. Nunca deu certo, só deu errado.
Então, está aí o resultado. A gente não pode deixar de falar isso, porque eles estão tudo mortos. Estão tudo mortos. Agora, a última agora, na hora que o Lula foi entregar, a última agora foi foi na torre lá, que o recado que deram lá, que era para jogar o Lula do avião abaixo, da janela do avião abaixo. Isso aí piorou mais a situação para eles. Porque nós sabemos que é isso mesmo que eles querem. Porque é o único presidente que conseguiu sair com 90% de aceitação no mundo todo aí. Que foi o líder. Hoje o Lula não é líder nosso. Ele não é o nosso líder. Ele é líder do mundo. Já passou, a porcentagem já passou o Nelson Mandela. Então é isso. É isso que nós estamos vendo aí. Tudo que os coxinhas fazem está errado. Dá errado. Porque tudo que você faz com ódio dá errado. Eles implantaram o ódio nesse país aí, ó. Essa semana a companheira lá do PCdoB lá foi agredida lá pelo cara do Bolsonaro. E tá junto, ele saiu de dentro da Polícia Federal, de lá da Polícia Federal, saiu, agrediu ela e entrou lá dentro de novo. Então estavam lá os nossos senadores, deputado federal, tudo lá querendo saber quem é esse cara. E eles não estavam achando, não estavam sabendo quem que é. Estava junto com a polícia lá, um bandido lá, Bolsonaro lá, que agrediu a nossa companheira lá do PCdoB lá, deputado federal. Muito obrigado, vereador Francisco Paulo. Agora com a palavra o vereador José Lúcio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Bom, a respeito da fala do vereador, eu acho que o ódio é mais por parte do PT, né? Tem um empresário internado em São Paulo, porque, por discordar lá do pessoal do PT, ele foi agredido por um ex-vereador lá do estado de São Paulo, tem internado com traumatismo craniano, e todos os discursos que você vê propagando ódio não é da parte do PSDB, não, vem do outro lado. E se o Brasil quiser virar uma Venezuela, é só votar no PT. Aí, em Passos Largos, vai virar a Venezuela, onde o povo passa fome e os opositores são assassinados. Vamos falar agora de Lafayette, que é mais interessante. Em 1 ano e 4 meses de governo, eu pontuei algumas coisas que o Mário já fez, promessas de campanha que o Mário já realizou, em pouco mais de 1 ano. Inauguração de 2 postos de saúde, estratégia de saúde da família, serão um total de 6. Há 12 anos não era inaugurado nenhum em Lafayette. Retomada das obras da Alfredo Elias Mafusco, que eu que moro em Santa Matilde, sou cobrado todo dia, todos os vereadores também, né? Uma obra que está parada há anos e prejudica muito, principalmente quem mora naquela região. Academia ao ar livre do Paulo VI e outros bairros, associação de colombófilos, ornitólogos, piscicultores, tem uma sede agora no Parque de Exposição. O Gabião da Rua Doutor Zebral, muito importante para aquela região, para desafogar o trânsito. Casa do Artesanato, brevemente vai ser entregue. Casa de Cultura, Farmácia Central. Saiu aqui, o pessoal ficava na fila, naquele morro do lado da Policlínica, tomando chuva, sol. E o Mário passou lá para a Secretaria de Saúde, uma farmácia ampla, atendido com senha, né? Humanização total no atendimento na farmácia. Pediatria no Hospital São Vicente, uma luta de vários vereadores também, hoje já é atendido direto no São Vicente. Né? A ambulância, o nosso deputado Glaico conseguiu também. Então, nesse momento de crise, eu acho que o Mário está de parabéns e no caminho certo. Só isso e boa noite. Muito obrigado, vereador Lúcio Barbosa. Agora com a palavra, Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, público presente, uma boa noite a todos.
vou ser breve nas minhas falas. Hoje eu faço uso dessa tribuna, senhor presidente. Eu sei que não é da alçada desta casa, mas para reclamar a respeito das estradas, a BR estadual, né? A MG, os buracos estão tomando conta. Está tomando conta. E com isso vai vir acidentes, e acidentes graves, porque está tendo não é buraco não, está tendo é cratera. Né? Se você cair, eu passei perto de um buraco esses dias, se eu tivesse caído dentro dele, eu vou te falar um negócio, o carro ia capotar ou ia estourar tudo, porque depois que eu passei, que eu vi o tamanho do buraco, foi Jesus, graças a Deus, não caí nesse buraco. Então, para poder reclamar aqui, né, vou estar fazendo um requerimento. Eu lembro que a última vez que eu fiz, eu fiquei até surpreso, se eu não me engano, acho que é para o DENIT, não é isso? Acho que é DENIT, né? DR, isso. E eles me responderam, a respeito até de um trevo aqui, indo para Ouro Branco, e vou estar solicitando para ver se eles possam olhar aqui para a nossa região, aqui, descendo aqui para Itaverava, Catas Altas, Piranga, Viçosa, Lamin, Rio Espera, até mesmo indo para Ouro Branco também, tem alguns buracos, não sei se já resolveu, e o que não pode, né, as pessoas acabaram de pagar o IPVA recentemente, nós estamos no mês de abril, foi pago agora janeiro e fevereiro, e até o momento eu não sei o que foi feito com esse dinheiro, né? Muitos já pagaram até à vista, né? E mesmo se já tiver parcelado, já passou, e pega o dinheiro e na realidade até agora obra que é bom, nada, né? Eu tenho recebido várias demandas a respeito disso. Hoje mais cedo mesmo, eu saindo da porta do prédio lá onde eu trabalho, o rapaz me questionou: Fernando, olha isso para mim. Eu falei: não, eu vou reclamar, mas eu não tenho como solicitar para poder tampar o buraco. Mesmo assim, vou fazer o requerimento. Vou estar fazendo um requerimento para o DR lá e solicitar. Mas Deus sabe se eles vão acatar o nosso pedido ou não. Né? Então fica aqui o questionamento desse vereador, a preocupação com as pessoas que passam nessas BRs o dia inteiro, ainda mais pessoas que precisam vir até Conselheiro Lafayette fazer um exame, né? Vem gente aí, igual volto a falar, de Piranga, Catas Altas, Itaverava, Lamin, Senhora de Oliveira, e é todos os dias que esses carros vêm, senhor presidente. Então eu acho que não é justo, né? As pessoas, além de ter que vir passar por um procedimento médico, até mesmo cirúrgico, e não ter nem a segurança de estar transitando, né, num asfalto decente, que não tenha pelo menos buraco. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Fernando Bandeira. Agora com a palavra o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários por presente, Guilherme, o da imprensa, o Wilson Canuto, o irmão Francis ali, assessor do Padre João, o compadre cruzeirense, né, compadre? O compadre está alegre hoje. O Eduardo aí, o nosso compadre lá. Falar aqui, gente, a gente fica brigando aqui por causa de partido, né? Partido não sei o quê. Só sei que quem está pagando o pato é o povo, né? Só ver que as coisas estão só piorando. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Tem imprensa que é omissa, tem imprensa que é maldosa, né? Não aqui, a grande mídia. Faz o povo ter tendência, né? Se a coisa hoje está muito pior, por que a imprensa não põe o povo na rua para melhorar? O que saiu na imprensa semana passada aqui na Lafayette é que cortou 900 contas de água. Isso é coisa que está melhorando, né? No dia que nós falamos do governo estadual, municipal, federal, está tudo muito ruim. A gente sabe que o prefeito aqui tem feito o que pode, né? A gente reconhece, mas não tem nada fácil, né? E a gente tem que parar de falar que, igual, por exemplo, o deputado Glaico tem conseguido alguma coisa para Lafayette, mas é através do governo do Estado, né? É uma vitória dele, do nós lafaietenses. O que vem de bom nós tem que falar mesmo, né? E as falhas nós tem que falar mesmo. Igual hoje eu vou falar aqui uma coisa que a gente, não, eu nem ia falar não, mas é muito triste o que vem acontecendo. A saúde está muito ruim, está péssima. Tem um menino de 14 anos no pronto-socorro, ele não está bem desde sexta-feira,
Ele já fez de tudo que você pensar. Entrou na justiça, procurou a secretária de saúde, procurou todo mundo. É uma pessoa que não tem condição de pagar nada. Aí nós fomos, teve aquela ação judicial. Os hospitais da região, o UBA e São João del Rei negou que não vai atender, que Lafayette tem condição de atender. E eles não vão atender. E o menino está só piorando. Esse menino até era de Buarque. Aí eu falei assim, aí eu liguei para os hospitais Lafayette, no caso da maternidade, né? O pessoal da maternidade falou que não faz esse serviço porque não tem um convênio com o SUS aí, há um desentendimento dele com a prefeitura aí, não sei o quê. Aí os médicos aqui não querem fazer. Aí nós fomos no juiz agora de tarde, a cirurgia fica em R$ 9.200, o juiz vai bloquear um recurso do Estado aí, esse valor, para a família mandar fazer. E mesmo assim, não sei que dia que vai sair, entendeu? Isso é muito desumano, né? Uma pessoa, uma criança, né? Não sabe, gente muito simples, não sabe nem quem procurar, né? Mas quando, aí o pessoal fala assim, fulano de tal procurou o deputado lá e passou na frente de todo mundo. Isso é justo? Né? E o outro que morreu? Eu vou votar nele o resto da minha vida, que ele arrumou a vaga para o meu parente lá no CTI. E aqueles coitadinhos que estão na fila, vamos supor, tem 10 na fila, né, gente? Quem sabe quem vai passar na frente é o médico, né? Aí eles ligam para um importante, um deputado, por exemplo, ele vai na mesma hora consegue a vaga. E os outros 9 morrem. Aqueles que não têm conhecimento com ninguém, o pessoal conta como vantagem, mas isso é um absurdo, né? Tem que ter vaga para todo mundo, né? Igual nós vereadores, que o pessoal fica procurando nós por causa de vaga em creche. Tem que ter vaga para todo mundo aí. Não é porque é amigo do vereador que vai conseguir vaga, não. E escola Doriol também. Doriol. Por que as outras escolas não é boa igual a Doriol? As outras têm que ser boas também, entendeu? A gente não tem que privilegiar ninguém. A gente tem que atender todo mundo. Mas a questão da saúde, o Darcy até foi no ponto-socorro comigo ontem. Aqui é menino, Darcy. Você estava até sozinho no quarto lá. O Darcy viu o menino lá. Até hoje a vaga dele não sai de jeito nenhum. E a situação dele está só agravando. A família fica ligando para a gente não sabe o que fazer. Eu falo assim, mas quando tem alguém que tem uma influência com alguém aí, na mesma hora a vaga sai. Isso aí a gente fica indignado com isso. Isso é um absurdo, tá? Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, vereador Pedro Américo. Agora com a palavra o vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, o meu entendimento é o seguinte: se roubou, se levou vantagem indevida, seja ele o Lula, seja o Aécio Neves, tem que ir para a cadeia. Porque pode ser do partido que for, porque enquanto ele está roubando lá milhões, tem milhões morrendo aí precisando de saúde, educação, emprego. Então, independente do que for, tem que ser preso, de qualquer partido que for. E pode ter sido o melhor presidente que nós tivemos na história. Se teve vantagem indevida, ele tem que pagar. E, no meu entendimento, senhor presidente, manifestações, a gente pichar a casa das pessoas por causa dela estar exercendo a sua profissão, a gente fechar uma BR com pessoas doentes, precisando de fazer tratamento em outras cidades, por causa de uma pessoa que tirou todas as vantagens que foi provado em primeira e em segunda instância, e o outro, coitado, precisando de fazer um tratamento em outra cidade, não pode porque está fechado por causa de manifestações, no meu entendimento é absurdo. No meu entendimento, estão usando pessoas para isso. Não acredito que sejam todos, porque no PT tem gente boa. No PT tem gente boa, como tem no PSDB, como tem em todos os partidos. Mas tem bandido. Infelizmente tem bandido no PT, infelizmente tem bandido no PSDB. E a gente espera que todos eles sejam tratados iguais. Que o que aconteceu com o Lula hoje seja o início. Porque quando o Temer sair de lá, ele tem que ir para o mesmo lugar. O Aécio Neves, quando sair de lá, ele tem que ir para o mesmo lugar. Porque foi comprovado que essas pessoas tiveram vantagens indevidas. E é um absurdo a gente continuar tampando o que, pondo venda nos olhos. A gente não pode continuar isso, não pode. Tem que dar um basta nisso, tem que acabar. Então, senhor presidente, enquanto eles estão roubando, as pessoas estão precisando.
Essa é a verdade. Mas o que me traz essa tribuna aqui hoje não era nem esse assunto. É para a gente falar que causou muita estranheza e felicidade. Porque o nosso prefeito foi a Brasília uma vez e conseguiu liberar a obra da Alfredo Elias. E essa obra vinha arrastando durante 4 anos. 6 anos. Então gera uma estranheza. Eu não sei se era o governo federal passado que estava lá. Eu não sei que alguma coisa estava errada, porque ele foi lá e conseguiu liberar, com uma ida a Brasília. Então a gente tem que refletir sobre isso. Por que estava parada a obra? Por que ela não foi feita antes? A gente tem que apurar também, senhores, porque foi anunciado que esse dinheiro estava em conta. 1.900.000. E o que aconteceu? Estava em conta, não estava? Eu não sei dizer. É sério. Mas que bom que começou, a gente espera que dessa vez agora vá, porque é a principal obra hoje de infraestrutura em Conselheiro Lafayette, é aquela lá. A gente também cumprimenta o Executivo, o Ministério Público, a Copasa, pela assinatura do TAC, que fizeram semana passada, onde a Copasa vai fazer alguns investimentos em Conselheiro Lafayette. Ela assinou junto com o Ministério Público, a gente espera que cumpra. Vai ser o prolongamento da Marechal e algumas outras obras. A gente espera que venha e que traga o benefício para a população. Só para concluir, senhor presidente, o Lúcio citou algumas obras ali, algumas emendas parlamentares do deputado Glaico, e o Alan também citou, a gente agradece. Outra também que a gente não pode deixar de agradecer nunca, e durante os 4 anos que a gente tiver aqui, a gente tem que agradecer, é ali na Travessa Rio Branco. Porque ali no período chuvoso era um Deus nos acuda para nós comerciantes daquele local. E com uma simples intervenção do nosso prefeito, foi resolvido o problema. Então a gente agradece a ele os postos de saúde que estão mudando de lugar. A Manuel de Paula não tinha, o posto hoje tem. Alguns bairros que tinham uma estrutura muito precária e hoje estão melhorando. Aí a gente vê que está faltando remédio, tá? Mas eu não sei se os senhores acompanham, já vou concluir, senhor presidente. Em Belo Horizonte, o Calil, todo mundo fala do Calil no resto do estado todo, mas em Belo Horizonte falta medicamento. Em Belo Horizonte nós temos 19.000 crianças na creche, na fila esperando uma creche. Hoje no MGTV, o Oswaldo estava vendo ali, um ônibus pegando fogo do MOVE. Então os mesmos problemas que a gente tem aqui, eles têm lá. Isso é no Brasil todo. Então a gente tem que ter paciência e continuar o trabalho sério e respeitando o dinheiro público, como é feito aqui em Conselheiro Lafayette. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador João Paulo. Antes de passar a palavra franca, eu gostaria antes de passar a ordem do dia, gostaria de agradecer a Carla Sass por estar representando essa casa lá em Belo Valo, na reunião da Malpa. E também o vereador José Lúcio, por representar essa casa na inauguração do posto PSF lá no bairro Vista Alegre. Isso mesmo, né? Bela Vista. E o vereador Alan, que no domingo também representou essa casa lá na inauguração do Coreto. No nosso muito obrigado a todos os vereadores. Então passaremos à ordem do dia. Requerimento número 49 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores infracinados nos termos do regimento interno, após manifestação do plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado expediente ao secretário de Saúde solicitando a seguinte informação. Tendo em vista a necessidade de prestação de contas das receitas e gastos que envolvem o Sistema Único de Saúde, o SUS, e para dar transferência aos atos públicos do nosso município nos termos do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012, cabe ao gestor do SUS apresentar ao final de cada quadrimestre uma audiência pública na Casa Legislativa apresentando um relatório detalhado. Portanto, solicitamos de Vossa Excelência que nos informe a data que será realizada a audiência para sabermos as seguintes informações. O montante e fonte dos recursos aplicados no período. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período de suas recomendações e determinações. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada,
cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. De autoria dos vereadores Alan Teixeira, Carla Sassi, José Lúcio, Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão, em votação, requerimento 049. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição continuam como estão. Aprovado o requerimento 049, segue para as providências cabíveis. Requerimento número 51 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado na forma regimental ouvida a casa requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja informada essa Casa Legislativa quantos e quais são os servidores municipais cedidos ao asilo Dr. Carlos Romero, bem como a carga horária e a função de cada um deles, e ainda se o município concede algum outro tipo de ajuda mencionada à instituição. De autoria do vereador João Paulo. Em primeira e única discussão, em votação, requerimento 051. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 051 e segue para providências cabíveis. Primeira discussão e votação ao projeto de lei, as emendas do projeto de lei 03 de 2018, de autoria do vereador Alan Teixeira. Não. Projeto. Ó. Projeto de lei 03 de 2018, de autoria do vereador Alan Teixeira, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 5.435, de 9 de outubro de 2012, e dá novas disposições sobre o processo de transição no governo local, a formação da equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito municipal no município de Conselheiro Lafaiete e define o seu funcionamento e dá outras providências. Em primeira votação, o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Sim, senhor. Tem que ler o projeto. Solicito a senhora secretária que leia o projeto na íntegra, então. Projeto de lei 03 de 2018. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 5.435, de 9 de outubro de 2012, e dá novas disposições sobre o processo de transição no governo local, a formação da equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito municipal no município de Conselheiro Lafaiete e define o seu funcionamento e dá outras providências. A Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, por seus representantes, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Conforme determinação do parágrafo 1º do artigo 174 da Constituição do Estado de Minas Gerais e do artigo 75 e seu parágrafo único da Lei Orgânica deste município, após proclamado oficialmente o resultado da eleição municipal, poderá o prefeito eleito indicar uma equipe de transição de governo. Parágrafo 1º. A equipe de transição de governo não pertence a qualquer órgão do governo municipal, sendo um processo necessário para a passagem do comando político de um mandatário para outro, com o objetivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados necessários ao exercício da função para a implementação do seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração municipal, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após a posse. Parágrafo 2º. São princípios que devem reger o processo de transição de governo, dentre outros. Inciso 1, prevalência do interesse público. 2, garantia da continuidade das ações do projetos e programas em andamento. 3, garantia de uma passagem de governo sem prejuízo dos serviços essenciais prestados à população. 4, publicidade e transparência de administração pública, notadamente em relação a todas as informações necessárias para o início do novo governo. 5, transição apartidária, sem interferência de qualquer espécie de disputas políticas. 6, ampla divulgação para a sociedade de todas as ações da equipe de transição.
Artigo 2º, o processo de transição terá início tão logo a Justiça Eleitoral proclame o resultado oficial das eleições municipais e deve encerrar-se antes da posse do prefeito eleito. Parágrafo único. Para o desenvolvimento do processo mencionado no caput, poderá ser formada uma equipe de transição pelo prefeito eleito, cuja composição atenderá ao disposto do artigo 3º desta lei. Artigo 3º. O candidato eleito para o cargo de prefeito poderá indicar os membros de sua confiança para que comporão a equipe de transição, com plenos poderes para representá-lo na administração pública municipal, direta e indireta, pertencentes ao município. Parágrafo 1º. Após constituir a equipe de transição, deverá o prefeito eleito comunicar através de um ofício dirigido ao prefeito em exercício, sendo que a constituição da equipe deve ocorrer no prazo máximo de 5 dias após o conhecimento do resultado oficial das eleições. Parágrafo 2º. A equipe de transição poderá ser composta, no máximo, por um número de pessoas igual ao número de secretarias, consórcios públicos, que o município é integrante, e autarquias municipais. Parágrafo 3º. A equipe de transição não pertence a nenhum órgão ou departamento do município e existirá sem nenhum ônus para o município. Parágrafo 4º. Após constituir a equipe de transição, através de ofício dirigido ao prefeito em exercício, este terá o prazo de 5 dias e, através de decreto municipal, indicará os responsáveis de cada setor para o fornecimento das informações, disponibilizando todas as condições necessárias para tanto, e essas pessoas devem prestar apoio técnico e administrativo, se necessários. Artigo 4º. Independentemente do prefeito eleito constituir uma comissão de transição, deverá o prefeito em exercício, num prazo de 20 dias após a proclamação do resultado da eleição municipal pelo juiz eleitoral, fornecer com dados atualizados até o dia anterior à sua entrega e sob pena de responsabilidade nos termos da legislação vigente, os seguintes relatórios, que devem conter a situação administrativa municipal, que conterá obrigatoriamente: inciso 1, relação das dívidas do município por credor com as datas dos respectivos vencimentos. 2, medidas necessárias à regularização das contas municipais junto ao Tribunal de Contas do Estado e da União, referentes a processos que se encontram pendentes, se for o caso. 3, situação dos contratos e obras com empresas concessionárias de serviços públicos. 4, situação do município com os consórcios públicos e associações que o município é participante com relação a custeio, repasses, dívidas e demais assuntos necessários. 5, relação dos contratos para execução de obras já em andamento ou apenas formalizados, informando o que foi realizado, executado e quitado, bem como o que há para realizar, executar e quitar referente aos mesmos. Transferências a serem recebidas da União e do Estado, referente a convênios, transferências diretas ou indiretas. 7, relação aos serviços municipais efetivos e comissionados com a respectiva lotação e remuneração. 8, demonstrativo dos saldos disponíveis da seguinte forma: a. Termo de conferência de saldos em caixa, onde se firmará valor em moeda corrente encontrado nos cofres municipais na data da prestação das informações e ainda os cheques em poder da tesouraria. B. Termo de conferência de saldos em bancos, onde serão anotados os saldos de todas as contas mantidas pelo Poder Executivo, acompanhados de extratos que indiquem expressamente o valor existente na data da prestação das informações. 9. Demonstrativo das operações de crédito por empréstimos e antecipação de receitas. 10. Demonstrativos de precatórios, incisos e seus valores atualizados. 11. Relações dos documentos financeiros decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros, que não serão concluídos até o término do mandato atual, contendo as seguintes informações: a. Identificação das partes. B. Data de início e término do ato. C. Valor pago e saldo a pagar. D. Posição de meta alcançada. E. Posição quanto à prestação de contas junto a órgãos fiscalizadores. 12. Termo de ajuste de conduta e gestão firmados. 13. Relação de bens de consumo existentes em almoxarifado. 14. Cópia dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao exercício findo, devendo apresentar o relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre e o relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre e 1º semestre, bem como cópia das atas de audiências públicas realizadas. 15.
Relação dos programas utilizados pela administração pública. 16. Demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique seu estágio de execução. 17. Relatório circunstanciado da situação atual e patrimônio da situação previdenciária. 18. Relatório dos contratos de compra e aquisição de produtos e ou insumos para se findar no mandato, contendo as seguintes informações. A. Identificação das partes. B. Data de início e término do ato. C. Valor pago e saldo a pagar. D. Posição de meta alcançada. E. Posição quanto à prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores. 19. Relatório contendo todos os aluguéis ativos firmados pelo município, contendo o número do contrato, locador, endereço do imóvel, secretaria solicitante, finalidade e valor atual. 20. Relatório de todos os contribuintes, pessoa física e jurídica inscritos na dívida ativa do município. Parágrafo 1º, no mesmo prazo determinado no caput desse artigo, o relatório de que se trata os incisos deve ser publicado no site eletrônico oficial do município, sob pena de responsabilidade nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º, as requisições inscritas de informações do sucessor eleito ao Executivo Municipal, com base na legislação de acesso à informação, deverão ser atendidas em até 5 dias úteis, sob pena de responsabilidade nos termos da legislação vigente. Artigo 5º. O prefeito em exercício deverá garantir à equipe de transição a infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado e equipamentos que se fizerem necessários. Artigo 6º. Os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. Os membros indicados pelo prefeito eleito poderão reunir-se com quaisquer funcionários do município, independentemente da norma contida no parágrafo 4º do artigo 3º, para que sejam prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de exercício e de final de mandato, cuja apresentação aos órgãos competentes se obriga a administração municipal. Parágrafo único. As reuniões mencionadas no caput deverão ser agendadas e registradas em atas, sob a coordenação do representante do prefeito eleito. Artigo 8º. Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pública municipal ficam obrigados a fornecer os dados e as informações que forem solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, se o responsável indicado pelo prefeito em exercício não fornecer no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilidade nos termos da legislação vigente. Artigo 9º. O coordenador da equipe de transição poderá baixar a resolução delegando poderes aos membros da equipe, com os fins previstos no artigo 7º e 8º desta lei. Artigo 10. A equipe de transição deverá fazer relatórios consubstanciados quando encerrar seus trabalhos e deve entregar, mediante protocolo, ao prefeito municipal em exercício e ao presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os relatórios devem ser divulgados no site oficial do município e da Câmara Municipal e deve ser afixado na sede da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Se existirem informações consideradas sigilosas de acordo com a lei, não poderão ser divulgadas. Artigo 11. O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto desta lei, inclusive a regulamentando. Artigo 12. Revoga-se seu inteiro teor a Lei Municipal 5.435, de 9 de outubro de 2012. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. De autoria do vereador Alan Teixeira de Carvalho. Em primeira discussão, votação, projeto de lei 03/2018, salvo emendas. Em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. O senhor tem a palavra. Eu estou entrando com essa lei, eu peço a apreciação dos demais colegas, só para falar que é o seguinte: no Brasil já existe uma lei federal datada de 2002,
que fala sobre a transição do governo federal. No nosso município, a gente tem a legislação sobre o mesmo assunto que data do ano de 2012. Porém, eu vi que eu poderia melhorar a legislação anterior, que a gente prestou bem atenção, inclusive na transição do mandato do doutor Ivar para o Mário Marcos, a gente teve até alguns problemas de informações referentes à empresa que desenvolve o software, como que fala aí, quem fala para o governo, né? Então, teve os problemas da memory e teve muita informação aí, né, que não foi muito bem explicada. Então, essa lei, ela visa dar mais transparência à transição. Outra coisa, a legislação, ela faculta o prefeito eleito a montar a sua equipe de transição. Ela não obriga. Então, se o prefeito montar uma equipe de transição, automaticamente ele vai ter que seguir o rito dessa lei. E, ao mesmo tempo, aquele prefeito eleito que não fizer a sua equipe de transição, ele será obrigado a publicar nos órgãos do município a situação na qual se inclui as contas do município, os projetos em execução, o que o município deve, o consórcio que o município participa. Então, está dando uma transparência para aquele chefe do Poder Executivo eleito, que ele possa começar seu mandato com maiores informações e com mais tranquilidade para desempenhar e continuar a obra do antecessor. Então, a gente pede os colegas a apreciação dessa lei. Hoje em dia, se fala muito em continuidade administrativa. Então, creio que essa lei vai ajudar nisso. Como o novo mandatário eleito, ele vai saber da situação atual do município que ele irá pegar, que ele irá administrar nos próximos 4 anos. Só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Alain. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Só tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, por presente. O Alain praticamente falou tudo, mas em conversa com ele, o interessante é tornar a regra mais clara, mais fácil, não só para aqueles que estão dentro do meio político, mas também para aqueles que estão além ou aquém desse conhecimento. A busca pela continuidade, pela perfeição da gestão pública, ela é preciso que passe sob renovação. E eu acredito que essa lei venha justamente buscar isso. Porque o que a gente percebe? De um governo para o outro, algumas situações, elas ficam paradas no tempo. Eu vou dar só um exemplo. Quando se fala em transição, e me desculpe se eu estiver falando besteira, eu nunca vi falar quantas doses de vacina tem nos postos para que aquele governo assuma em cima de uma crise de epidemia aquela prefeitura. Às vezes eles ficam preocupados com a coisa muito mais amplificada na questão financeira, e a questão do material, a questão do ser humano fica mais abandonada. Eu sei que nas 2 mudanças de governo eu tive esse tipo de questionamento. O bom é que as coisas não aconteceram, mas imputa uma transparência clara e como o próprio vereador Alain falou, uma obrigatoriedade de continuidade daquilo que está sendo feito, né? Porque o outro começou e eu vou tocar com a barriga para que o outro não tenha o mérito daquilo que eu comecei. O senhor está de parabéns, senhor vereador. Continua a discussão. Em votação, o projeto de lei 03/2018, salvo as emendas. Não havendo o que discutir,
Em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 03/2018 e segue para a votação das emendas. Emenda 01 ao projeto de lei 03 de 2018. O artigo 12 do projeto de lei 03 de 2018 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Emenda 02 ao projeto de lei 03 de 2018, que o artigo 13 do projeto de lei 03 de 2018 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 13. Fica revogada a Lei Municipal número 5.435, de 2012, de autoria dos vereadores Fernando Bandeira e Pedro Américo. Em discussão e votação, a emenda 1 e a emenda 2. Em discussão. Não havendo que discutir, aprovado. Os vereadores que concordam, não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a emenda 1 e a 2 permaneçam como estão. Aprovado a emenda 1 e a 2, o projeto segue para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 07 de 2018, que institui o regime de adiantamento que trata o artigo 68 da Lei Federal número 4.320 de 64, na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, revoga a Resolução 06 de 7 de agosto de 2009 e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Sim, o senhor tem a ordem. Gostaria de pedir dispensa de leitura, explicando os outros vereadores. Eu sei que muitos favoráveis à leitura, eu também sou, mas é no mínimo ali 10 páginas, né? E isso é uma resolução que está sendo convertida em lei. Então, eu acho que é uma matéria, né, que todos os nobres vereadores já estão por dentro. Então, eu peço dispensa da leitura, senhor presidente. Em votação, requerimento verbal do vereador. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento verbal do vereador Fernando Bandeira, dispensando a leitura do projeto. Uma vez que todos têm também a cópia, né? Todos têm consciência do projeto. Em primeira e única discussão e votação, em primeira discussão e votação, projeto de lei 07/2018. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José, o senhor tem a palavra. A gente participou ano passado, junto com a procuradora dessa casa aqui, sobre os questionamentos da promotoria a respeito das despesas dessa casa. Foram vários questionamentos. Depois, aqueles vereadores que tiverem um pouco de dúvida a respeito disso, a gente pode conversar com a procuradora dessa casa, a respeito dos adiantamentos, daquilo que é gasto nessa casa. Eu sempre defendi que essa casa sempre gastou da maneira correta. Desde quando eu entrei aqui, e eu vou defender os funcionários dessa casa como eu sempre defendi, nunca usaram nada de forma indevida. Mas por uma ordem, ou por um aconselhamento, melhor dizendo, da promotoria, essa casa achou melhor. Começamos a trabalhar ano passado, não foi, né? Começamos a trabalhar ano passado para que nós pudéssemos desenvolver, quando eu falo nós, foram todos nós vereadores, que cada um participou à sua maneira, para poder instituir o regime de adiantamento. Isso é só para dar uma transparência e para atender a um requisito do Ministério Público, que questionava uma ou outra coisa. Tem coisas aí que, no meu ponto de vista, era desnecessário.
mas, no entendimento geral, achou melhor manter no texto do regime para que nós não tivéssemos problemas de questionamento no futuro. Depois, se os senhores lerem com mais calma, vai ver que talvez seja um dos regimes mais completos para que a gente siga a lei de transparência e o uso efetivo do gasto público. Então, a todos aqueles que trabalharam em cima da lei, em especial aqui a doutora, nossa procuradora Neia, nossos agradecimentos pelo debruçar em cima dessa lei. Mas o público, depois, se quiser ver, mostra que essa casa esteve, está e sempre estará preocupada com os gastos públicos de maneira ordeira. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Santos. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 07/2018 e segue para a segunda votação, para a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 48 de 2017, que dispõe sobre a garantia de entrada franca em eventos culturais a pessoas com deficiência e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Sim, o senhor tem a ordem. Peço dispensa de leitura. O pedido verbal do vereador. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado a dispensa de leitura do projeto de lei 07/2018. Aliás, desculpa. Projeto de lei 048/2017. Em primeira e única discussão e votação, em primeira discussão e votação, projeto de lei 048/2017, salvo emendas. Em discussão. Peço a palavra. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos aqui presentes, vereadores. Só para explicar um pouco do que se trata esse projeto, a gente já tem, em âmbito federal, um projeto que garante a meia entrada para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. E esse projeto ele foi feito junto com o apoio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e ele amplia um pouco essa legislação, fazendo com que 5% das entradas de todos os eventos do município, sejam esportivos, culturais, sejam destinadas às pessoas com deficiência gratuitamente. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas com algum tipo de deficiência, seja deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência que cause alguma limitação para essa pessoa, essas pessoas elas já têm um gasto muito grande com medicamentos, com deslocamento, com tratamento médico. Então, muitas vezes, essas pessoas ficam restritas de estarem podendo participar de alguns eventos, mesmo que com a meia entrada. E no projeto também contempla a meia entrada para o acompanhante daquela pessoa que realmente necessite de um acompanhante. Por exemplo, um cadeirante que tenha paralisia total, ele não consegue se locomover sem o auxílio de uma outra pessoa. Um autista, uma pessoa com algum outro tipo de deficiência necessita de ter o auxílio de uma outra pessoa para participar de qualquer tipo de evento. E muitas vezes a gente vê que essas pessoas acabam não participando por uma questão realmente financeira. A gente sabe que a acessibilidade ainda é uma ilusão, muitas vezes, não só na nossa cidade, mas na maioria das cidades do nosso país, mas a gente não pode privar com o direito dessas pessoas de estarem participando. Então, essa legislação amplia, esse projeto de lei, ele amplia uma legislação federal, fazendo com que 5% das entradas de eventos no nosso município sejam destinadas às pessoas com algum tipo de deficiência. E no corpo da lei, como os vereadores tiveram acesso, tem mostrando como que isso é comprovado. A pessoa interessada em participar de determinado evento, ela tem o prazo de até 48 horas antes do evento de estar retirando
o seu ingresso e a meia entrada do seu acompanhante. Tem que também ser comprovada a necessidade desse acompanhante, porque a gente tem alguns, por exemplo, cadeirantes que conseguem, né, se locomover, que, né, conseguem, não precisam do auxílio de outra pessoa para ter acesso a determinados locais. Então, a lei ela explica, né, como que vai ser feito esse repasse desse ingresso gratuito e também da meia entrada. A gente já conversei, né, a respeito do projeto com alguns vereadores. Acredito, sim, vendo a dificuldade, né, participando de algumas reuniões do Conselho da Pessoa com Deficiência, conversando com alguns conselheiros, a gente viu realmente essa necessidade, principalmente pelos gastos que essas pessoas com algum tipo de deficiência já têm, o que impede o acesso por uma questão financeira a determinados eventos no nosso município. Então, é isso, presidente, e eu espero contar com o apoio de todos os vereadores. Obrigada. Em primeira discussão, em votação, o projeto de lei 048, salvo emendas. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o Sandro José. Obrigado, senhor presidente, novamente. O que mais me chamou a atenção nessa lei foi, quando ela começou a transitar nessa casa, apareceu uma reportagem sobre uma situação que aconteceu, salvo engano, eu não sei se foi no Engenhão ou no Maracanã, e trata justamente sobre esse tipo de comportamento. As pessoas com deficiência física que iam a um determinado jogo de futebol, eles têm direito a entrar gratuitamente. E lá eles têm direito a um acompanhante a custo zero. Então, o que estava acontecendo? O cara cadeirante ia para a porta do Maracanã, ou do Engenhão, sei lá qual estádio que era, e lá ele vendia a companhia. Você quer entrar comigo? Quero. O ingresso, onde é que eu vou, custa R$50. Em vez de você pagar 50, você me paga 35, e você vai como minha companhia. Não sei se corrigiram isso, mas isso estava gerando um mal-estar muito grande perante aquilo que foi feito para poder ajudar. Porque as próprias pessoas que ali foram entrevistadas estavam usando da dificuldade que tinham para poder tirar vantagem em cima de uma lei que era para prestigiar. Então, essa questão de pagar meia entrada já é uma maneira da gente regular esse tipo de situação. A segunda situação que me chama a atenção, a vereadora Carla falou, mas eu vou além, é a questão de busca pela qualidade de vida, né? A dificuldade de ir e vir, a questão do sentimento de inferioridade em relação à deficiência, já traz para a pessoa um certo desestímulo sobre aquilo. E quando ela volta os olhos para uma lei dessa e vê que tem pessoas preocupadas, essas pessoas começam a enxergar a sociedade de outra maneira, como uma sociedade que realmente valoriza não só aqueles que tiveram o privilégio de serem ou de terem um corpo e uma mente perfeita, mas também preocupam com aqueles que tiveram, por algum motivo da vida, essa dificuldade e essa deficiência. Esse, eu acho que é o principal ponto disso daí. Não é as 48 horas, não é o acompanhante, mas essa busca pela qualidade de vida. E aproveitando o gancho, senhor presidente, se o senhor me permitir, eu vou sair do tema 2 minutos, mas para falar a respeito da deficiência em relação aos cadeirantes. Eu tentei isso no governo Ivar e gostaria da ajuda dos senhores vereadores, porque tem algumas pessoas que são cadeirantes em Lafayette e não podem sair de casa porque o calçamento ou a rua onde eles moram não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Às vezes, se fossem as ruas asfaltadas, talvez se tornassem pessoas até mais independentes, na questão de ir e vir. No governo passado eu não obtive sucesso. Eu não vou repetir aqui em alto bom tom o que eu escutei de uma pessoa que trabalhava do governo, o absurdo que ela disse quando eu dei esse tipo de sugestão. Ela falou que então a gente ia ter que asfaltar Lafayette todo. Então, vocês imaginem o que ela falou a mais do que isso daqui. Mas eu acho que a gente podia pensar em desenhar alguma coisa junto com o Executivo, em cima daquilo que a gente tem como prioridade para atender a questão do asfaltamento, né? Nós vamos atender primeiro as ruas que passam os ônibus para diminuir o custo da empresa com manutenção e, consequentemente, a gente ter um custo a menos no aumento da passagem.
Nós vamos dar prioridade para asfaltar as ruas que têm problema com deficiência. Eu sei que tem no bairro Carijós, tem no bairro Sion. Se a gente vai andar aqui, a gente tem a Meia Lafayette, tem uma moça no São Dimas, que tem essa dificuldade toda. Acho que a gente podia trabalhar junto com o Executivo e criar uma norma que determinasse, porque às vezes asfalta a rua aí que, vou falar, se me desculpem, mas é troca de voto. Eu vou asfaltar ali porque ali tem 30 casas e naquela onde é que precisa eu só tenho 2. E aí, se os senhores vereadores se estiverem dispostos para a gente desenhar isso junto, eu acho que seria de grande valia para complementar a ideia dessa casa, que é de valorizar essas pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Sandro. Continua a discussão Peço e votação. a palavra, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Eu poderia parabenizar a Carla, né, pelo brilhante projeto, Carla. Igual o vereador Sandro acabou de falar agora. Eu acho que, mais do que nunca, vereador, a gente tem que olhar para essas pessoas, sim, né? São pessoas que passam, né, tem aquela, posso dizer assim, tem um momento, né, tem aquela pessoa que fica incapaz por algum tipo de ou acidente ou o que for, né? E tem aquelas pessoas também que são, igual o Sandro acabou de falar, são cadeirantes, mas tem pessoas também, vereador Sandro, que passam por momentos, talvez ficam, eu conheço pessoas por acidente, ficam aí, pode dizer, 1 ano ou mais, necessitando de um auxílio de uma cadeira de roda, né, para poder se locomover. E o projeto da Carla, pena que é só 5%, né, Carla? Eu acho que poderia ser um pouco mais, porque muitas das vezes a gente vê já a dificuldade dessas pessoas que enfrentam algum tipo de deficiência, e até mesmo com gasto financeiro, né, não sabemos, cada um tem um tipo de deficiência, e muitas das vezes deixam de ir em determinados tipos de eventos por não ter condições, até mesmo por gastarem muito durante o mês. Permite? Vossa Excelência tem a parte. É porque muitas vezes quando a gente fala em deficiência, a gente vem, né, em mente a figura do cadeirante, até porque é o símbolo, né? Mas quando a gente pensa nessa lei, questão da gratuidade, vai muito além, porque a gente pega aqui também falando dos autistas, dos deficientes, né, com deficiência mental, intelectual ou sensorial. Então, isso abrange, por exemplo, um show infantil, que se cobra, aí, às vezes, R$50 a entrada da criança, mais 50, né, do adulto. Então, essa criança, algumas crianças dentro desses 5% do número de ingressos, vão ter a entrada gratuita, e quem vai levar 25%. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessas famílias, né, porque isso, para aquela criança, seja uma criança autista ou com qualquer outro tipo de deficiência, vai fazer a diferença, e aquela família vai ter como, né, ter acesso a esse tipo de evento. Justamente, concordo com Vossa Excelência, mais uma vez, parabenizar, e com certeza todos os vereadores, né, vão aprovar, e que leis igual essas, né, possam vir muito aqui nessa Casa Legislativa. Mais uma vez, parabéns. Continua em discussão, projeto de lei 048. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Chico, o senhor tem a palavra. Olha, isso aí eu sofro dia a dia, isso aí, questão do idoso deficiente. Hoje eu fui ali em frente à prefeitura, na casa lotérica. Olha o que acontece. Aí não tem vaga para deficiente nem para idoso. Mais ou menos uns 100 metros é moto. Uns 100 metros, mais ou menos ali. É moto. Será que não podia tirar ao menos um espaço para um cadeirante, um deficiente? Se eu quero ir ali naquele barbeiro que eu gosto de cortar cabelo ali, não tem jeito de eu parar ali. Tem que deixar o carro ou lá na pé da igreja, ou então descer para ali abaixo, ali, e deixar lá embaixo. Né? Eu não posso descer ali, porque não tem espaço para deficiente. O ano passado, eu fiz vários requerimentos. Não precisa de nós ir longe, não, em frente à nossa cama aqui. A nossa cama aqui tem uma placa ali de cadeirante e deficiente. Mas se o deficiente para do outro lado, ele não tem como atravessar. Porque nós pedimos, em Deus do ano passado, nós estamos pedindo uma faixa de pedestre.
Não tem. Então, a falta de respeito com o deficiente aqui em Lafayette, e quando você fala isso, ô Sandro, nós fizemos um ofício para o prefeito, lá no bairro expedicionário, a última rua lá em cima, o ônibus não passa. E tem pessoa ali, idosos, que estão pedindo para o ônibus passar ali. Agora o ônibus não passa por quê? Diz que é calçamento, ele não passa. Né? Ele passa na rua de baixo. Mas para ele passar ali, calçamento, ele não passa por quê? Porque ele não passa calçamento. Se falasse que a rua é de terra, eu dava desconto. Mas a rua é calçada. E o ônibus não passa. Né? Então, a pessoa que tem trombose na perna, coitado, dos idosos, tem que descer cá embaixo, perto daquela igreja, onde tinha biquinha. Entendeu? Ele tem que descer. Então, a falta de respeito com o deficiente. E eu estou cansado de falar, o ano passado passei o ano todo falando, em frente à Caixa Econômica, tinha uma faixa, tinha um ponto de deficiente e um ponto de idoso. Tiraram o de deficiente, colocaram moto. Então, toda hora que você chega ali, não tem jeito de você parar ali em frente à Caixa. Aí você tem que descer ali e quem está com você dirigindo tem que ficar rodando ali, procurando lugar de estacionar. Então, ali em frente à prefeitura. Um dia que eu fui cortar cabelo ali, eu conversei ali e falei assim, olha, problema, aí o cara falou, por que você não venha aqui mais? É porque não tem lugar de estacionar. Aí eu falei assim, eu vou pedir para pôr um ponto de idoso aqui, deficiente aqui. Aí ele falou, mas não pode, que o pessoal não deixa. Não deixa por quê? Quer dizer, tem 100 metros, mais de 100 metros até, de moto. Eu acho que tem que dividir a razão. O motoqueiro tem direito, mas eu também pago IPVA. Também pago IPVA. Eu tenho que ter direito também de estacionar. De coisa. Além da lei me dar o direito, que a lei federal me dê esse direito, eu ainda tenho outro direito também, que eu pago IPVA. Eu pago imposto. Certo? Então, o ano passado fiz vários pedidos, agora não fica coisa. E eu quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para nós pedir para colocar umas placas ali, eu proibido de estacionar em frente ao portão da Câmara. Tem hora que o cara não consegue virar ali. Viu? Tem hora que você não consegue sair ali. Tem carro ali que fica ali à noite e dia. É dia e noite. Viu? Então, eu gostaria que desse uma mais atenção, pelo menos em frente à Câmara aqui, ó. Pode ver, o ponto do cadeirante é do lado de lá da rua. Se ele quiser atravessar, como é que ele atravessa? Não tem uma faixa. Muito obrigado, vereador Francisco. Paulo. Continua em discussão o projeto de lei 048. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 048/2017 e segue para a votação da emenda. Emenda da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei 048 de 2017. Emenda 01 ao projeto de lei 048 de 2017. O artigo 3º do projeto de lei passa a viger com a seguinte redação. Artigo 3º. O percentual mínimo a ser disponibilizado a título de gratuidade de meia entrada será de 5%, abrangendo todos os tipos de deficiência, devendo ser solicitado e retirado até 48 horas antes do evento ou a critério do estabelecimento e equipe organizadora. De autoria dos vereadores Carlos Aparecido, José Lúcio e Chico Paulo. Em discussão e votação a emenda 1. Não havendo que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão. Aprovado a emenda 1, o projeto de lei segue para a segunda discussão e votação. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da ordem do dia para a próxima sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 12 de abril. Proposição. Projeto de lei 051 é de 2017, que altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal 4.510 de 2003, que dispõe sobre o funcionamento de feiras itinerantes no município de Conselheiro Lafayette e da outras providências de autoria do Executivo.
Projeto de Lei 03 de 2018, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 5.435, de 9 de outubro de 2012, e dá novas disposições sobre o processo de transição do governo local, a formação da equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito municipal e define o seu funcionamento e dá outras providências, de autoria do vereador Alan Teixeira. Projeto de Lei 07 de 2018 institui regime de adiantamento que trata o artigo 68 da Lei Federal 4.320/64 na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, revoga a Resolução 06 de 7 de agosto de 2009 e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. E o projeto de Lei 048 de 2017, que dispõe sobre a gratuidade de entrada franca em eventos culturais a pessoas com deficiência e dá outras providências, de autoria da vereadora Carla Sassi. Vereador presidente Darcy. Presente. Vereador Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla, presente. Vereador Carlos. Presente. Vereador Divino. Vereador Chico Paulo. Vereador João Paulo. Vereador Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Oswaldo Barbosa. Presente. Vereador Santos José. Presente. E vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 12 de abril, no horário regimental.